Logo após a doutora Marcela, a gente abre então para as perguntas. Vamos passar a palavra agora então para ela, a doutora Marcela Bloch. Muito obrigada pelas brilhantes explanações. É até difícil para mim, depois desses expositores, conseguir agregar mais alguma coisa, mas eu vou tentar. Parabéns pelas pessoas que aqui também estão, numa quarta-feira cinzenta, de chuva, e aqui estão em busca de sede, de saber. Isso é muito importante. Eu vou falar hoje sobre compliance na América Latina, mas antes de começar a falar o que é compliance, eu convido cada um a refletir sobre o que vocês entendem de compliance. Hoje, o James Walker, mais cedo, ele falou que compliance não significa simplesmente estar em conformidade com a lei, não significa só in compliance with the law, mas significa principalmente uma questão de ética, de integridade. Então, eu considero o compliance no mundo, não só no Brasil, como um divisor de águas na cultura da ética, da transparência, da equidade, das boas práticas de governança. Como a gente está falando, o tema desse seminário é compliance e anticorrupção, mas compliance não é só isso. Inclusive, é uma parte, talvez, pequena do que é hoje o compliance. Compliance das casos concretos, por exemplo, o caso da Zara. A Zara teve uma falta de saber quem é o seu fornecedor, uma falta de QIS, e ela foi multada em 40 milhões por trabalho escravo. Isso não tem nada a ver com anticorrupção, isso tem a ver com questões trabalhistas. Mesma coisa da Samarco, por exemplo, e da Vale. No caso de Brumadinho, no caso de Mariana, não era corrupção. Até podia ter tido. Eu não sei se teve propina ou suborno. É possível. Mas é uma questão ambiental. Então, hoje a gente tem que entender o compliance, o panorama do compliance, não só como anticorrupção, mas principalmente como estar em conformidade com a lei, com a questão dos costumes. Por que os Estados Unidos foram um dos primeiros? A FCPA é uma lei basicamente de corrupção, é a Foreign Corruption Practice Act. Por que ela foi a primeira? Porque talvez a resposta é que lá tem costumes. Você não consegue mudar um costume de uma forma tão rápida como você consegue mudar uma lei. É só fazer um projeto de lei. Você não consegue mudar um costume da lei de Gerson, né? Da gente, do jeito brasileiro de ser, do jeito carioca de ser, do jeito malandro de ser. Então, aqui, antes de começar qualquer outra coisa, eu quero que a gente reflita sobre o que a gente está fazendo, o que a gente, como formadores de compliance, formadores de opinião, formadores de riscos, de imagens, o que a gente está fazendo para o progresso do nosso país. Eu vou começar falando sobre o caso Odebrecht. A Lava Jato, indubitavelmente, foi uma quebra de paradigmas, foi um grande divisor de águas na cultura da impunidade brasileira, talvez mundial. A gente vai falar aqui que principalmente na América Latina. A Odebrecht ela foi punida em 11 países. Então, a gente vai falar aqui de 9, a gente vai falar hoje de América Latina, mas também temos os países da África, Angola e África. E, de acordo com 6 meses atrás, essa figura do Jota, essa notícia que eu vou falar do Jota, da Transparência Internacional, de acordo com documentos exclusivos, chegou-se ao conceito de Great Corruption, de grande corrupção. Então, entendeu-se aqui que a Odebrecht agiu em desconformidade com a lei e agiu em corrupção. Por que cada um de nós age em corrupção? Todo mundo foi corrupto. Eu já fui corrupta. Em algum momento, eu lembro que eu estava voltando de um evento, uma amiga minha estava com a documentação toda errada, e ao invés de pagar para o policial, eu dei um chocolate para ele. Eu não estou orgulhosa do que eu fiz. Eu estou dizendo que cada um, antes da gente pensar o que é corrupção na esfera privada, ou da gente falar da Odebrecht, que é um grande player, indubitavelmente, da gente pensar o que cada um está fazendo. Porque as empresas hoje, como o James Walker falou, elas são personificadas por pessoas naturais. Não são pessoas tangíveis, a gente não toca na empresa. Nós somos a empresa. Então, de acordo com esse conceito, é um fenômeno descrito pela Transparência Internacional como abuso de altos níveis de poder que beneficia poucos às custas da maioria e causa danos profundos e disseminados a indivíduos e à sociedade, geralmente fica impune. Eu costumo dizer nas minhas aulas, nas minhas palestras, que, na minha concepção, a corrupção é o pior crime do mundo, porque ele leva a todos. Leva à desigualdade social, leva a desvio de dinheiro, leva à pobreza, leva à miséria. E aqui, nesse caso, especificamente, a gente vai falar
de como o caso da Odebrecht, de como a Lava Jato foi importante para a questão da cultura, do combate à corrupção e a quebra da impunidade. Então, como a gente pode ver ali, a Odebrecht admitiu ter pago entre 2001 e 2016 788 milhões de dólares. A gente tem hoje municípios que não arrecadam isso. Inclusive, a empresa brasileira concordou em pagar, só para 9 países, uma multa de 3,5 bilhões no âmbito desse acordo. Então, como é que começou? A Lava Jato começou em 2014, não é por acaso que a Lei 12.846, que é de 2013, começou, enfim, ela foi promulgada em 2014, não é uma coincidência. As leis nada mais são do que consequências do progresso da sociedade. As pessoas agem e a lei, através dos legisladores, através dos agentes legais, ela progride, ou não progride, enfim, ela pega ou não pega. Por que eu estou dizendo isso aqui para falar do compliance na América Latina? Porque como que uma empresa, que nasceu na Bahia, uma empresa brasileira, conseguiu ter repercussão não só em 11 países, mas só no Peru, por exemplo, 3 presidentes não estão mais lá. Um se suicidou, outro foi deposto, o outro foi preso. Então, assim, como que uma empresa brasileira, como a corrupção hoje, como o compliance hoje, atinge proporções gigantescas. Compliance, repetindo, não é só estar em conformidade com a lei anticorrupção ou lavagem de dinheiro, mas sim tem a ver com pensar em cada um. E aí, falando da Odebrecht, como o James Walker falou antes, a Odebrecht tinha, há poucos anos atrás, se não me engano, eram 185 mil funcionários no Brasil. Hoje em dia a gente tem 28. Então, assim, é uma queda significativa. Por que isso? Por que as pessoas antigamente achavam que poderiam ser impunes e hoje em dia não acham? A lei mudou alguma coisa? Ou as palestras que o querido Birajara tem feito e tem divulgado Brasil afora, estão mudando? Eu acho que é um somatório de coisas. Eu acho que é uma questão de a gente pensar, botar a cabeça no travesseiro e pensar se a gente deveria mudar em alguma coisa, se a nossa empresa, que é personificada por nós, deveria mudar alguma coisa, e também na questão das multas, que a gente vai falar aqui daqui a pouco, e na questão das cooperações. Porque hoje em dia, como a gente vai mostrar aqui, qual foi a grande sacada do caso da Odebrecht. Então, como eu estava falando antes, a lei é de 2014, 2013 promulgada em 2014, o DOJ, que é o Departamento de Justiça norte-americano, que é uma mistura entre o MP, o Ministério Público e a CGU brasileira. Inclusive, a CGU é um órgão único, não existe nenhum parecido no mundo. A gente vai ver aqui daqui a pouco que existem as fiscalias, que são os ministérios públicos, que existem os delegados, os agentes policiais, enfim, e punitivos, mas não existe a CGU como um órgão fiscalizador da União e como as CGEs, que são do Estado. Cooperação é fundamental. Eu já assisti algumas aulas, inclusive eu vim no metrô hoje com o Antônio Carlos Vasconcelos, ele era da CGU e ele agora veio para a CGE. Ele me falou como é difícil hoje que a gente consiga achar provas ou tentar culpar alguém, porque, assim, as pessoas são muito espertas. Como é que você vai fazer uma lavagem de dinheiro? Como é que você vai follow the money se você não tem o caminho? Se você tem que pedir, imagina mandar uma carta rogatória, quem é advogado, quem entende o que eu estou falando, demora anos. Então, assim, as provas vão virar pó, vão virar líquidas, elas vão acabar, então o processo vai ser prescrito. Então, como a cooperação é importante, como esse compliance na América Latina trouxe para a gente essas barreiras transfronteiriças, essa redução de barreiras, a redução de distância, como hoje em dia o DOJ, junto com o MP, junto com a CGU, junto com as promotorias fiscais, enfim, penais, Brasil afora, mundo afora, estão fazendo um papel importantíssimo. O que são essas cooperações? São interrogatórios de testemunhas, réus ou vítimas. Então, por exemplo, o caso do Arthur Nisman, né? Ele foi pego nos Estados Unidos. Antigamente não haveria tanta rapidez, talvez alguma responsabilidade não houvesse, porque as leis mudam. A questão do compartilhamento de provas, aqui usando muito bem o exemplo dos meus 2 expositores, que as provas têm que ser muito bem coletadas, mas também não se pode também expor de mais determinada pessoa, sob pena de inépcia da prova. A questão da comunicação dos atos processuais. Então, enfim, cada vez a gente está conseguindo chegar mais rápido à punição, porque as empresas, quando não são punidas,
a justiça, quando tarda, falha. As empresas, quando não são punidas, é o caso da Odebrecht, elas não vão melhorar. A gente não vai deixar um legado para as futuras gerações se a gente não entender o quanto a gente é responsável. E, infelizmente, a responsabilidade aqui, a gente está falando muito de dinheiro, de multa. As empresas hoje, a Odebrecht hoje só conseguiu ser considerada uma empresa ética porque ela teve que pagar multas. O caso da Siemens também é muito evidente. A Siemens foi pega em caso de fraude em 2014. Depois de 2 anos, as ações caíram vertiginosamente, caíram em torno de 14%. E depois da implementação do programa de integridade efetivo, depois de 2 anos, as ações subiram 19%. Então, hoje o compliance, embora não seja mandatório, ele o é. É uma vantagem competitiva. É uma oportunidade de negócios. Inclusive, algumas leis exigem que haja compliance, eu vou falar aqui quais são. A Lei 1846, por exemplo, não é mandatória, ela não diz que compliance é obrigatório. O que ela diz, sim, é que as empresas que têm programas de integridade efetivos, entenda por efetividade os 16 incisos do artigo 42 do Decreto 8420, que só começou a vigorar em 2015, então a lei de 2013 não tinha sido ainda decretada, regulamentada. A gente vai ver aqui o quão é importante as leis pegarem, as leis serem cumpridas e não serem simplesmente pedaços de papel. E vamos ver aqui, enfim, as consequências desse caso da Odebrecht e falar do panorama geral dos países. Então, quais foram os países pegos nesse caso, quais foram os países requerentes desses pedidos de cooperação, sejam policiais, sejam citações, sejam intimações, sejam provas vetustas e robustas para que se consiga chegar a uma persecução criminal que é diferente do compliance. O Peru, a gente já falou, foi um dos países mais afetados, os presidentes foram depostos, então não é uma questão jurídica, é uma questão política. O Peru hoje, eu tive há pouco tempo num congresso em São Paulo, um dos presidentes de uma associação de criminal compliance, ele estava comentando que as leis hoje peruanas são uma das mais aplicáveis e aplicadas. Cada empresa tem que ter um agente de compliance. Então, o banco tem que ter um agente de compliance, a indústria siderúrgica tem que ter um agente de compliance, e não é compliance advogado, é alguém que entenda do core business do negócio. Então, a indústria farmacêutica necessariamente tem que ter uma pessoa que entenda de farmácia, e não só um advogado que entende de lei e que muitas vezes não entende do core business. O Equador também foi muito... a gente não vai falar muito dele, porque ele não tem tanta ligação com a gente vai falar bastante da Argentina e do Peru. Inclusive, eu vou falar de casos em que eu trabalhei na Argentina. Guatemala, Venezuela, Panamá, Argentina, Colômbia, México, República Dominicana. Então, todos esses países foram requerentes de cooperações internacionais e todos esses países foram afetados pela Odebrecht, não só pela Odebrecht, mas em casos de corrupção, e a Odebrecht é um desses casos, mostrando mais uma vez como compliance tem que ser uno e tem que ser não só no Brasil, como tem que ser, enfim, transfronteiriço. A gente vai falar aqui também agora das assinaturas dos termos de compromisso, que são mais ou menos TACs. O acordo de leniência e a colaboração premiada têm natureza contratual. Esses termos de compromisso não necessariamente têm natureza contratual. O primeiro a ser signatário foi o Peru, em 2017, com as notícias do DOJ, seguidos de vários países, Venezuela, Panamá, México, Guatemala, Equador, Argentina, Colômbia. E eu queria agora fazer um pouco uma pausa. O que vocês acham que tem a ver o tema do que a gente está falando, do compliance na América Latina, com essa imagem da transparência internacional? Quem nunca viu? Os países em amarelo são os mais éticos, os mais transparentes, os laranjas são os menos e os vermelhos ou vinhos são os menos éticos. Então, de 185 países, quem tem a nota 0 é que tem pior nota, é que tem menos ética, e quem tem a nota mais perto de 100 é quem tem mais ética, quem tem mais transparência. A resposta é tudo. A gente não consegue falar de compliance hoje sem olhar esse mapa, sem ver a transparência, sem ver a ética, sem ver a conformidade não só das leis, como dos padrões, dos costumes. Qual é o índice de corrupção na América Latina? A gente vai falar agora do nosso país. O Brasil é a 20ª posição entre os 32 países americanos. É importante aqui dizer que em 2012... ele estava na 12ª, então ele agora em 2019, o último índice foi em 2018, então tem 6 anos, ele piorou.
ele foi de 92 para 105. Por que ele piorou? E aí eu quero também perguntar isso para vocês. Ele piorou porque as pessoas hoje, porque os países estão corruptos, porque as empresas estão corruptas, ou porque a gente consegue hoje ver o quão a corrupção corrói o nosso país. Eu acho que é uma resposta um tanto quanto complexa. Eu acho embasada na transparência internacional e no que o Jota fala, um pouco dos dois. Eu acho que se a Lava Jato não for um exemplo, uma quebra de paradigma no que toca à impunidade, voltamos aqui a falar que Marcelo Odebrecht está preso há mais de 2 anos, e se a gente não conseguir entender que a corrupção, que a falta de transparência atrapalha todo mundo, caso Odebrecht, por exemplo, que 160 mil pessoas foram demitidas, então a gente está falando de não sei quantos estádios do Maracanã, de não sei quantas cidades de Volta Redonda, de Búzios, de Cabo Frio, enfim, de cidades, inclusive, europeias, que não têm emprego, não é que não tem emprego. Um contingente populacional tão grande foi demitido por culpa de uma empresa que eles talvez não tivessem nem concordando com as práticas das empresas. Qual a semelhança entre os países com pior desempenho? Crises políticas e econômicas. Os países que têm solidez, eles não têm tanto problema de ética, de transparência. As pessoas confiam, os stakeholders internos e externos confiam naquela empresa. Então, entendendo a empresa como um governo, ou até como, enfim, uma comunidade, quanto mais ética é a empresa, mais ela ganha, mais ela tem stakeholders. Quanto mais ético é o país, quanto menos corrupta é a nação, mais ele tem benefícios, mais as pessoas vão querer investir, mais as pessoas vão querer viajar, enfim, mais as pessoas vão se sentir seguras para estarem naqueles países. O Brasil, então, como eu estava falando, ele tinha nota 43 de 100 em transparência, ele agora foi para 35. Então, ele perdeu 8 posições em detrimento do aumento da média na América e da média global. Então, enquanto a média global, os países, os 185 países, atingiram uma média de 43,1, enfim, um pouco antes de 44, a média das Américas atingiu quase 45, e o Brasil está a passos galopantes disso. Ele caiu 9 posições, foi o pior resultado desde 2012, e ele reforça, que a gente estava falando aqui antes, a necessidade precípua da gente pensar o que é corrupção, o que a gente quer para o nosso futuro, como é que a gente pode dar o exemplo, porque fazer um programa de integridade, não sei quem aqui já implementou, não é difícil. Você faz um código de conduta, papel aceita tudo, faz uma cartilha, ensina nos treinamentos o que pode e o que não pode, então você ensina que o chefe não pode assediar moralmente a funcionária dele, caso agora do McDonald's. Então, você ensina como fazer investigação interna, você ensina mapa de calor ao fazer um risk assessment, mas não é isso. O compliance tem que ser uma alma viva. É uma questão de ética, é uma escolha de como a empresa quer seguir e como as pessoas que estão nela também querem. E aí eu vou fazer aqui, ainda que de forma sucinta, um quadro comparativo, esse é o escopo da nossa apresentação. O Brasil e o Peru pioraram muito nos índices de posição de transparência, que significa que eles são hoje considerados mais corruptos ou menos atraentes, principalmente em bolsa. O Brasil perdeu muitas posições em graus de investimento. Por que o Chile é a 27ª, enquanto o Brasil é a 105? Porque o Chile tem educação. Porque o Chile começou a investir sempre em ética. Porque o Chile começou a combater, inclusive a lei chilena é a mais antiga, a gente está falando aqui da lei chilena de 2009, as outras são de 2017, de 2011, de 2016, de 2013, 2018, enfim. Porque eu acho que a educação é a base de tudo. Não estou falando da educação escolaridade, eu estou falando da educação lato sensu, de você ensinar para o seu filho o que pode e o que não pode, do seu chefe te dar um bom exemplo, do tone of the top, que é o comprometimento da alta administração, que é a cúpula, que sem ele nada vai adiantar. O programa é caro e como James Walker falou antes, quem paga mal paga 2 vezes. Fazer um programa no papel não tem o menor sentido. Se a alta cúpula, se os diretores, os presidentes não compactuarem, ou melhor, não convencerem, não estiverem, não comprarem a ideia do compliance, nada vai acontecer. Então, a lei brasileira é a lei anticorrupção, a lei 12846, já regulamentada pelo decreto de 2015. Eu costumo dizer que a primeira lei anticorrupção no Brasil, anti-compliance no Brasil, foi a lei de lavagem de dinheiro. Nos Estados Unidos, tudo começou com uma lavagem de dinheiro. A gente tem o caso da Sarbanes-Oxley, que foi mais um pouco de controle contábil. A lei é de 98.
E a lei hoje, a 12683, que é de 2012, ela fala explicitamente quais são os deveres do compliance officer. Hoje em dia, não existem deveres, existem, sei lá, talvez censo, mas é uma das leis mais importantes, inclusive, talvez até, não sei se mais ou menos do que a lei anticorrupção, porque, eu repito, a lei anticorrupção brasileira, ela é muito boa, ela bebeu da fonte da UKBA, que é a lei United Kingdom Bribery Act, que fala só de suborno, e da lei americana, que fala só de corrupção, mas ela tem uma grande inovação. Ela é a primeira a falar de fraudes em licitações. Nenhuma outra lei falou disso. Por que eu estou falando disso? Porque, ao contrário dos outros países, não se falou, e, principalmente, a lei ela só fala, e isso é uma crítica, também falo da crítica também às outras leis, não se fala de corrupção privada. Então, se a Vale estiver combinando, enfim, alguma coisa ilegal com a Gerdau, nada vai acontecer. Não existe nenhum regulamento legal falando de corrupção privada no Brasil. Então, essa lei 2846 ela fala especificamente de corrupção entre empresas, então são pessoas jurídicas, e os entes públicos. Então, se sou eu tentando subornar um policial, eu não estou nessa lei, é uma corrupção passiva ou ativa. Mas eu não estou nessa lei. A lei argentina, eu vou falar dela agora, ela é a última, enfim, ela é a mais recente, ela entrou em vigor em 2018, mas talvez ela seja uma das mais poderosas. Por que poderosas? Para começar, ela não é uma lei anticorrupção, ela é uma lei penal e empresarial. Então, ela entende que as pessoas jurídicas, ao contrário do Brasil, podem ser responsabilizadas penalmente. Eu estou trabalhando num caso com uma consultoria grande, e essa consultoria é consultora de uma empresa petrolífera, que a gente já deve saber qual é, e a gente está fazendo um programa de integridade tão efetivo que a empresa vai ser zero responsabilizada. Ela vai ser eximida integralmente de pena por causa do compliance. Então, eu não volto a repetir. O compliance hoje é obrigatório? Não. Ele é mandatório? Não. Ele é essencial? Ao meu ver, sim. Aí temos a lei do Chile, que é a mais antiga, que é de 2009, do Peru, que é a 30.424, decreto legislativo, Colômbia, lei de 2011, e aí em alguns países a gente tem o Estatuto da Anticorrupção e do Antissuborno. Não sei se é tão necessário, eu acho que o suborno é uma espécie do gênero corrupção. Temos também no México. O alcance da lei, como vocês podem ver, todas alcançam pessoas jurídicas, ou seja, empresas, algumas alcançam também pessoas físicas, caso da lei da Colômbia e do México. Quais são os atos proibidos? Inclusive, aqui, o James Walker falou antes, se não for proibido em lei, não tem penalidade. Ou, melhor, a corrupção privada, se não estiver definida, não é que não haja corrupção, mas não é punida através dessa lei, ou a CGU não vai fiscalizar. Então, são atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, corrupção, fraude, conluio. Na Argentina, a gente não está falando de novo de compliance, a gente está falando principalmente de suborno e da lei de régimen penal empresarial. Então, pagamentos feitos a servidores públicos disfarçados de impostos, enriquecimento ilícito de funcionários públicos, isso não tem no Brasil, produção de balanços e relatórios falsos. E aí, no Chile, no Peru, e na Colômbia e no México, a gente fala muito da questão dos cohecho. É difícil traduzir essa palavra. O Google Translate traduz como extorsão. Eu traduzo como concussão. Cohecho significa é mais do que um suborno. É você chantagear alguém. Então, é você dizer, olha, para você entrar numa licitação, o órgão X só vai contratar você se você me der uma propina. É diferente de uma corrupção. Corrupção é um pedido. A concussão é uma chantagem. A extorsão significa, eu acho que não é aqui extorsão, porque a extorsão, como os criminalistas devem me corrigir se eu estiver errada, tem a ver com alguma violência. O cohecho não fala de violência física. Ele não é um furto, não é uma extorsão mediante sequestro. Tem a ver com uma chantagem, tem a ver com uma... ou você faz ou você fica sem. E aí, no Chile, por motivos óbvios, a gente também tem a questão também do financiamento de atividades terroristas e receptação. Isso não temos nos outros países. Na Colômbia, as pessoas físicas e jurídicas são penalizadas. Isso não acontece no Brasil. No Brasil, o que sim acontece é que, como eu falei antes, as pessoas jurídicas são personificadas pelas naturais e, portanto, as pessoas naturais, os diretores, os presidentes, podem sofrer penas
individuais, independente da empresa sofrer ou não uma pena. Então, não significa que, no caso da Odebrecht foi punida e o Marcelo Odebrecht também. A recíproca não é verdadeira no que toca a outras empresas. Existem empresas que são punidas e os diretores não. Existem empresas que os diretores são punidos e as empresas não chegam a fazer uma conta de leniência, enfim, elas não chegam a serem punidas. E aí aqui, mais uma questão importante, a questão da responsabilidade penal. No Brasil, ele está errado, perdão. Não tem responsabilidade penal pela lei anticorrupção. Na Argentina tem. No Peru, na Colômbia e no México também. Por que isso é importante? Pelo fato de que a empresa não vai ser presa, né? A empresa não é personificada. Mas a partir do momento que existe essa responsabilidade penal ou mais, a partir do momento que existem multas ou que a empresa pode vir a ter, enfim, a ser dissolvida ou a ser extinta, aí sim as empresas vão começar, enfim, a perceber o quão importante elas são. E mais do que isso, talvez a responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa ou dolo, as empresas vão responder pelos atos de terceiros, motivo pelo qual a due diligence aqui, não só de LGPD, como também de fraude, de qualquer outra coisa, é importante. Caso da Petrobras, eu trabalhei com a ELEC, a Petrobras realmente é um player, então não tem como, enfim, comparar com outras empresas, mas os fornecedores que não tiverem compliance, eles não vão poder ser contratados. Então, hoje, mais uma vez, o compliance não é obrigatório, mas eu acho que ele é uma vantagem competitiva. E como vocês têm que perceber que, a partir do momento que a empresa responde por atos de terceiros, caso da Zara, que terceirizou uma empresa que tinha trabalho escravo, caso de Brumadinho, que talvez, enfim, tenha tido alguma questão ambiental importante, as empresas hoje respondem, sim, de forma objetiva, solidária, claro, principalmente em casos, por exemplo, em casos de M&A. Antigamente, os M&As, a gente via a questão tributária, civil, ambiental, mas não se via a questão de corrupção. Eu trabalhei há pouco num caso em que era uma startup, em que um dos investidores foi pego na Lava Jato. Então, aquele dinheiro pode ter vindo de lavagem de dinheiro, e na hora de fazer um M&A, nenhum investidor quis colocar dinheiro, porque a corrupção podia ser latente, e como muito bem dito antes, uma vez que a corrupção é latente, o risco de reputação é muito grande, e se o risco de reputação é grande, enfim, a empresa não vai ter sentido continuar. Então, aqui a gente vai falar aqui um pouco de redução da punição pela existência de programa de compliance. Todos têm, tá? A questão da redução. Então, repetindo, o compliance não é obrigatório, mas ele é muito, muito importante. Todas as empresas têm também aplicação extraterritorial, o que também é importante. Então, uma empresa brasileira que está no Chile, no Guatemala, no Panamá, em qualquer outro lugar, ela vai ser punida pela lei local, se houver, mas também pela lei brasileira. E a punição por atos de corrupção de funcionários públicos nacionais, todas também têm. Inclusive, a FCPA, que é a primeira lei ali que deu origem à lei brasileira, ela só pune a corrupção com estrangeiros e não com nacionais. E a questão da corrupção privada, como a gente estava vendo aqui, só a Colômbia que fala da corrupção privada. A corrupção privada hoje no Brasil ela não é falada, não existe lei que fale sobre ela. O único estatuto que fala da corrupção privada é o Estatuto do Torcedor. Então, a autoridade competente, a gente estava falando antes que a CGU é o primeiro órgão que entende, né, que é uma autoridade competente. Os outros órgãos são ministérios públicos, em geral, os fiscales, nos países latinos. A imensa maioria das empresas também não falam de fraudes. Repetindo, a lei brasileira é a primeira lei que fala de fraude em licitação, então, que não fala só de corrupção, mas fala também de fraudes e atos ilícitos. E o México fala da questão de sérias ofensas administrativas, que elas incluem certamente a participação de algum funcionário público nacional. Então, na questão das multas, e isso também é uma questão importante, a gente já vai finalizar depois disso, no Brasil, e aí a gente só vai conseguir punir as empresas com dinheiro, infelizmente, dar exemplo talvez não seja tão bom, a lei diz que a multa, se a gente não conseguir ver o faturamento da empresa, a multa é de 6 mil, que ao meu ver é muito pequena, a 60 milhões que pode vir a inviabilizar. Mas, e esse mais é muito importante, que pode ser também de até de 20% do faturamento bruto da empresa. Então, imagina a Odebrecht, não sei quanto ela vale, acabei de falar do caso da Odebrecht, que ela teve que pagar 2,5 bilhões de multa. Tem empresas que
a grande maioria delas iria ser extinta. Então, até onde as multas têm que ser feitas, claro, as punições têm que ser dadas, mas a dosimetria da pena é uma questão muito importante, e isso é uma crítica muito grande que a gente estava falando antes. No metrô, contando o Carlos Vasconcelos, ele está na CGL, ele está fazendo acordo de leniência, ele estava me falando a dificuldade de se fazer a pena. Como é que eu vou aplicar? Por que eu vou falar que a pena é de 20%, ou de 1%, ou de 19,8%? Por quê? Não sei porquê. Assim, vamos lá, a gente tem que padronizar esse porquê. Mas eu acho que, além da pena, né, da multa, a questão também, outras questões são importantes. Por exemplo, isso não tem em outros países, a questão de que a empresa não vai poder entrar em licitação. Tem empresas que vivem de licitação. Então, assim, ou elas participam de licitação, ou elas vão demitir todo mundo, não vão pagar tributos, enfim, não sei se a crise vai piorar, mas talvez sim. Enfim, então, toda a questão dessas punições tem que ser vistas. A suspensão ou interdição parcial das atividades da empresa também é importante. Isso não existe em outros países. A questão da proibição de receber incentivos e empréstimos também é importante. Então, por que hoje as empresas, ainda que poucas, fazem acordo de leniência? Por isso. Porque elas querem poder receber subsídios do BNDES ou de qualquer outro banco público ou privado, querem poder entrar em licitações e querem poder voltar à ativa. As multas na Argentina são menores, tem suspensão total parcial de até 10 anos, suspensão em participação de licitações. As multas maiores são da UKBA, que são indeterminadas, não tem limite, e as do Brasil. Então, em todos os países tem a dissolução da pessoa jurídica. Aqui, percebendo mais uma vez uma questão de que, imagina uma empresa que fez uma estrada e essa empresa foi pega em corrupção. Ela tem que ser punida? Tem. Mas a estrada vai ficar inacabada? Como é que é isso? Então, a questão da dosimetria da pena ainda é muito importante. E daí, no que toca ao Peru, a questão do cancelamento de licenças, de fechamento das instalações, de multas não inferiores ao dobro do que foi arrecadado e não mais do que 6 vezes. Na Colômbia, as multas podem ir até 200 mil, são como se fosse o FIRS, que podem ir a 137.891 pesos colombianos, que são mais ou menos a metade disso em dólar. Mesma coisa no México. E aí eu queria finalizar exatamente convidando vocês a refletir sobre isso. Não adianta a gente falar da Lava Jato ou falar de corrupção no nosso quintal. A gente tem que pensar em como a corrupção e o compliance como um todo tem que ser discutidos nesses tipos de seara, nesses tipos de audiência, nesses tipos de eventos. Eu queria agradecer por todo mundo pela paciência. Obrigada.